Então vamos lá para a matéria nova, galerinha. Essa vocês precisam prestar muita atenção. Nós vamos bater nessa tecla o ano inteirinho, tá? Então, transitividade do verbo. Nós temos os verbos intransitivos, que a gente coloca como sigla VI. Esses verbos intransitivos, eles têm sentido completo, eles não precisam de nada para completar o sentido deles, tá? Por exemplo, a encomenda chegou. Eu coloquei aqui a encomenda chegou cedo, mas eu não precisaria colocar, porque todo mundo entende quando eu digo a encomenda chegou, não fica dúvida, tá? Então esse verbo é intransitivo. Os soldados morreram jovens. Os soldados morreram. Todos entendem essa mensagem. A prof só colocou jovens ali para pôr, mas o verbo morrer, ele também tem sentido completo. Nós temos também os verbos transitivos, os VT. Eles exigem complemento. Então, nós temos o VTD, que é o verbo transitivo direto, VTD, que é um complemento sem preposição. E temos o verbo transitivo indireto, VTI, é o complemento com preposição. Agora, prestem atenção. Esse complemento que a prof fala é o que vai completar o sentido do verbo, tá? Por exemplo, daí só para vocês saberem, esse complemento ele chama-se objeto, que a gente vai denominar com a sigla O. Por isso nós temos então o objeto direto, o OD, objeto direto, e o OI, objeto indireto. Vamos a alguns exemplos. Papai comprou pães frescos. Papai comprou. Comprou o quê? Pães frescos. O que vai completar o significado, o sentido do verbo é o objeto. No caso aqui, não tem preposição, então o objeto é direto. Temos, portanto, um verbo transitivo direto, VTD, porque o objeto é direto, ele não tinha preposição para complementar. Vejam aqui outro exemplo. Papai gosta de goiabada. Papai gosta de quê? De goiabada. Esse de aqui é uma preposição, tá? Então, se tem preposição no complemento do verbo, nós teremos um objeto indireto, portanto, um verbo transitivo indireto. Para ajudar vocês, então, nós temos, revendo, o verbo intransitivo, que tem sentido completo, o VTD exige complemento sem preposição, o VTI exige complemento com preposição. A prof colocou aqui para vocês memorizarem as principais preposições: a, ante, até, pós, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sobre e traz. Esse aqui não é o traz do verbo trazer, tá? A prof não tá ficando louca. Então, vamos lá. Pessoal, perguntas para os verbos. O que são essas perguntas para o verbo? Quando você chega numa frase, vamos supor aqui, mamãe fez uma pizza grande. Peguei o verbo, aí eu vou fazer uma perguntinha para o verbo. O que eu pergunto para o verbo fez? Fez o quê? Se eu perguntar para o verbo o que ou quem, a resposta para essas duas perguntinhas aqui serão objeto direto, porque não tem preposição. Olha, o que, o não é preposição. A outra perguntinha, quem? Não tem preposição. Então, se não tem nem preposição na perguntinha, não vai ter preposição na resposta para o verbo. Ô, prof, mas assim, ó, aqui tá escrito fez uma pizza grande. Sim, só que uma não é preposição. Esse uma aqui, no caso, é numeral, porque está dizendo que fez apenas uma pizza. Poderia ser também um artigo indefinido, tá? Mas nesse caso é numeral. Então, só será objeto indireto se tiver preposição e não outra palavrinha, tá? Agora, olhem só. Perguntinhas para outros verbos, para o verbo transitivo indireto. A que, a quem, de quem, com quem, para
para quem, contra quem. Percebam aqui, galerinha. Todas essas palavrinhas da frente aqui são preposições. Se nós já temos preposição na pergunta, significa que na resposta, no complemento do verbo, no objeto, nós teremos a preposição. Então, as respostas para essas perguntinhas aqui é objeto indireto. Exemplo: ele lutou. Lutou contra quem? Contra a sua doença. Então, lutar é um verbo transitivo. E aqui, como nós temos o contra, que é uma preposição, nós temos objeto indireto. Portanto, VTI, verbo transitivo indireto. Olhem aqui. Eu gosto. Gosto de quem ou de quê? Aqui no caso, a prof colocou gosto de você. O de já é preposição. O de já está na perguntinha para o verbo. Então, nós temos um verbo transitivo indireto por causa da preposição. Aqui o objeto, então, é indireto. VTI. Nós temos também o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vejam aqui. Mamãe escreveu uma carta para mim. Mamãe escreveu o quê e para quem? O que ela escreveu? Uma carta, objeto direto. Para quem ela escreveu? Para mim, objeto indireto. Vejam a preposição para aqui e para também na perguntinha para o verbo. Temos esse macetezinho aqui, ó. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. O alguma coisa sempre será o objeto direto e para alguém sempre o objeto indireto. Vamos pegar outro verbo como exemplo. Se eu pegar o verbo enviar, quem envia, envia alguma coisa para alguém. Certo, galerinha? Olha, turma, eu preciso que vocês copiem essa matéria no caderno. Nada de xerocar folha e colar. Eu preciso que vocês copiem para gravar bem certinho o que é uma coisa e o que é outra, para destacar como a professora destacou, para vocês poderem aprender a matéria. Na semana que vem, eu vou mandar exercícios sobre essa matéria aqui. Combinado? Abraço, a prof está com saudade.